Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é o pastor Marcos Cruz falando com vocês. Estou feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos felizes. Nosso Deus é bom, bom o tempo todo e tem nos abençoado bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta mensagem, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o pai do filho pródigo. Muito se fala muito se tem dito a respeito do filho pródigo, né? E é claro, uma história absolutamente interessante, mas eu penso também ser importante dar uma olhadinha para o pai desse jovem. A passagem está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo de número 32. Eu não vou ler todo esse texto, mas você pode acompanhá-lo, aí pode fazer a leitura aí diretamente na sua Bíblia, na sua casa. No entanto, o texto fala, né, de forma narrativa que um jovem, um pai de família, tinha seus 2 filhos, né, e um desses filhos, o mais novo, resolveu pedir a parte da herança de seu pai e seguir para um caminho distante. Então o pai lhe deu a porção que ele julgava ser de direito e reclamou. Bom, e aí saiu, e como vocês conhecem bem, essa passagem, foi para longe, gastou com amigos, de forma que ele queria, até que chegou ao estágio de não ter absolutamente mais nada, e foi viver, né? Pediu auxílio, socorro para morar, ou pelo menos comer, aquilo que os porcos comiam. Bom, de toda forma, o que me chama a atenção e quero compartilhar com vocês é o seguinte: essa passagem é uma sequência de outras duas, e que nestas, né, nessas são descritas, por exemplo, que havia uma ovelha perdida, uma moeda que se perdeu, mas agora nós estamos falando, na parábola do filho pródigo, de um filho que quer se perder, né, por si próprio. Ele quer se perder, né? E esse pai de família, pelo menos ao que nos mostra a Bíblia, tinha sua vida em ordem, tudo muito bem organizado, mas como eu já citei, repentinamente, conforme nos sugere o texto, foi surpreendido com esse pedido do pai, feito a ele, requerendo a parte da sua herança. Então, o texto nos mostra, por exemplo, que esse pai era paciente, foi generoso e também demonstrou muito amor, né, para com esse filho, que aparentemente estava demonstrando algum desequilíbrio mental. Haja vista que ele está solicitando, reclamando uma herança, sendo que o seu pai ainda estava vivo. Então, pensando nisso, né, nessa situação, eu até faço uma pergunta: como você se sentiria em caso seu filho reclamasse parte da herança de né, dos bens que você tem, sendo que você ainda está vivo? Bom, de toda forma, nós vamos dar uma olhadinha nessa questão do pai, né? Vamos abordar um pouquinho como que esse pai se preparou, como que o texto projeta esse pai, né? Também vamos dar uma olhadinha na evolução do processo do filho, né? De como que o filho progrediu, né? A queda dele, como foi a progressão. Também veremos como que aquilo que ele queria, né, as coisas que ele passou a desejar, as posições, né, aquilo que para ele se tornou valoroso, essas coisas foram mudando com o tempo, né, em períodos elas foram passando, e aqui primeiro ela começa numa posição e termina em outra, né, então o que mostra uma grande variação nessa alteração, nesses valores que esse rapaz queria, em alguns momentos da vida quis conquistar.
tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso e eu espero que esse vídeo seja interessante para você que quer estudar um pouco mais dessa passagem bíblica. Bom, a começar pelo pai de família, nós sabemos que em Deuteronômio 21, verso 17, já havia uma herança, uma determinação bíblica a respeito da herança que deveria ser dada ao primogênito. Bom, no caso de 2 filhos, um deles também tinha sua parte, então o primogênito teria 2 partes, 2 porções, e o outro teria uma. Bom, de toda forma, esse rapaz aparentemente sabia disso, que tinha esse direito, por isso ele faz essa reclamação. Outro ponto que penso, né, e que me chama bastante atenção nesse texto é que o pai era organizado, né? A Bíblia diz prontamente que o filho, ao chegar ao pai solicitar esta oferta, essa herança, ele dá a herança, o que demonstra que esse sujeito estava organizado, preparado para algumas condições, né? Bom, mas aí é verdade que, por exemplo, o filho só podia pedir isso, como eu já citei, caso o pai o pai falecesse, mas ele fez isso enquanto é vida. Então, e a Bíblia não apresenta, por exemplo, que o pai tenha esboçado qualquer reação, né? Mas simplesmente prontamente deu. Então, esse pai demonstra boa administração, temperamento, né? Ele parece ser um sujeito absolutamente equilibrado, que pode nos trazer alguns ensinos, quais eu quero compartilhar. Bom, em segundo ponto, eu quero fazer, como eu já citei, dar uma olhadinha como que esse filho ele fez um percurso de queda, né? Como foi o percurso da queda desse rapaz. Primeiro, porque nós vemos que esse moço ele vivia numa condição superior aos demais. É bom que a gente destaque, ele não era um trabalhador, ou não estava no nível do trabalho dos trabalhadores da casa. Ele era um membro da família, tinha parte da herança, como a Bíblia nos fala, né? E ali ele se relacionava. Então, o próprio texto bíblico nos mostra uma certa relação social, uma certa relação profissional, que tem alguns níveis. Por exemplo, o homem da casa, o pai de família, ele tem um irmão, ele tem funcionários, né, que aí são relações diferentes. A Bíblia mostra esse tipo de relação, familiar, comercial, profissional. Então o texto nos faz pensar nesse tipo de relação. Ele aparentemente não era uma pessoa isolada do mundo, sem nenhum tipo de relação. Não, muito pelo contrário. Ele vive numa família, ele demonstra um conhecimento bíblico, né? Pelo menos daquilo que lhe era direito. E além disso, o texto está recheado de personagens, de pessoas, né? De sujeitos. Então, o que demonstra, por exemplo, e de diferentes níveis, o que demonstra que ele podia se relacionar muito bem. Bom, aí a partir disso, ele passa a ter, o próprio texto demonstra os valores que esse rapaz, que para ele são importantes, e também para os demais. No caso do pai, foi o valor de uma herança, de uma construção de patrimônio, né? No caso do filho, do mais novo, uma herança, uma parte desses bens. Depois, ele achou interessante, ele queria viver, se tornou valoroso para ele viver dissolutamente. Então, primeiro era ter herança, depois viver dissolutamente. Aí, lá onde ele está, né, também, ao que demonstra o texto, ao dizer assim, gastou tudo, né? E depois, quando precisou, ninguém. Bom, o ninguém pode ser as próprias. A gente imagina que podem ser as pessoas que estavam com ele enquanto ele tinha algum dinheiro. Então, depois, esse rapaz passa a querer, por exemplo, alimento, comida, né? Agora, o que era valoroso para ele nesse instante, e que ele tanto precisava, era comer, e comer qualquer coisa, se alimentar com as bolotas de porcos, né? Dos porcos. Depois ele almejou ser trabalhador, né? Pelo menos ter o nível social de um trabalhador, né? Receber o tratamento de um trabalhador da casa. O que está implícito ou pressuposto nesse texto, que ele estava sendo tratado muito pior do que os
os trabalhadores da casa. Então, o que demonstra, por exemplo, até, né, sugere um pensamento até que o dono da fazenda, da casa, o pai desse menino, era um bom patrão. A gente pode imaginar isso também. Bom, então nessa linha, o que a gente pode pensar, né? Tem bastante coisa para a gente pensar nessa linha. Podemos pensar no seguinte tema. Esse texto nos dá muitos temas, né? Por exemplo, tema de segurança, que o pai pensou, construiu um patrimônio, tema de posses, no caso ou condições financeiras, como o filho queria ter, depois de liberdade de distanciamento familiar, veja que ele sai da casa, ele vai para longe, uma terra longínqua, então é uma ruptura familiar. Isso passa a ser um valor, o que muitos jovens hoje, por exemplo, de diferentes idades, né, e setores da sociedade também desejam isso, né, e pregam isso, se tornou um valor que certa militância, por exemplo, quer alcançar, que essa ruptura com esse poder, com essa ligação familiar, né, esse domínio, essa conexão patriarcal, família patriarcal, por exemplo, que tem sido bastante questionada, né, nos últimos tempos. Bom, ainda assim, a gente fala também de outro tema que esse texto nos oferece, que é a alimentação, né? Comida, fome. Então, esse rapaz chega no estágio mais difícil da vida, que ele quer comer e não tem o que comer, né? Quando ele ainda tem o que comer, veja, o texto nos passa a ideia que ele passa a viver como um animal. Então a gente tem uma passagem nesse sentido de uma condição de um homem, de um sujeito bem de família, mas que de repente por uma ação, né, desequilibrada, de um desequilíbrio mental nesse caso, esse rapaz passa a viver como alguém como animal, né? Então ele tinha tudo, ele pensou, ele planejou isso, né? Ele pensou em sair de casa, sair com dinheiro, ir para longe, viver como queria viver absolutamente, gastar à vontade, adotar o consumo, né? Comprar o que quisesse, bom, até que ele agora passa a viver como animal. Então, o texto não só não nos ensina a enxergar, nos mostra como uma pessoa pode ter diferentes valores e pode tomar decisões erradas, como esse rapaz, mas o texto também nos ensina como que os homens fazem para viver em condições horrorosas como esta, né? E depois ele agora pensa num recomeço e parte do quesito do trabalho, né? Quer ser tratado como um trabalhador. Então, se ele almeja ser tratado como um trabalhador, porque ele sabia que o trabalhador, como eu já antecipei, recebia boas condições do seu pai, né? Bom tratamento do seu pai. Bom, o pai, por exemplo, demonstra que queria ter segurança, gerar riqueza, né? O filho queria romper estruturas familiares, né? Limites de atuação, e ele fez isso. Então, depois de conquistar tudo o que queria, então aí ele passa a viver essa condição, como eu já falei. Bom, além disso, o texto também nos mostra que o pai teve posturas. Eu acho que é essa questão que eu quero compartilhar com vocês. O pai teve uma posturas interessantes. Por exemplo, ele foi generoso com o filho, apesar de não ter a obrigatoriedade de dar a herança, ele deu. Ele também, então ele atende o pedido do filho, né? Depois ele mantém sua estrutura funcionando. Perceba que o texto deixa claro que quando o filho voltou, o pai tinha uma estrutura, o pai tinha uma palavra de comando. Ele disse: vai lá, pega a melhor roupa, pega o melhor sapato. Chamou os seus servos. Então o texto diz que ele tinha uma estrutura funcionando mesmo durante aquele período em que chorava pela ausência do seu filho. E aí ele tinha também mesmo ele tendo essa estrutura, visualizando
por exemplo, mantendo o funcionamento do seu trabalho, ele também tinha a visão de que o seu filho um dia voltaria. Tanto é que ele sai para olhar a janela, ele busca ver, né, visualizar a tarde, né? A Bíblia diz que olhando para longe. E aí, quando o filho chegou, né, ele avistou o filho, ele teve a disposição de correr. Então ele correu em direção ao filho, ele orientou os servos para que fossem buscar roupas, anel, dessem banho, e ainda orientou vestio, né, por exemplo. Então esse pai, ele demonstra que apesar de tudo isso, de ser um homem que aparentemente é de negócios, estava preparado para o retorno do filho, esperando, e mesmo assim ele mantinha as coisas funcionando, né? Essa relação funcionando. Então isso é importante a gente pensar em duas coisas. Na primeira, no desequilíbrio apresentado pelo filho, e na segunda, no equilíbrio apresentado pelo pai. Toda vez que a gente lê esse texto, grande parte de nós, né, damos atenção à questão do filho pródigo e tal, mas a gente também precisa dar uma atenção do pai, porque nós temos dois pontos a pensar: o filho, como eu já citei, mas o pai, que é uma contraposição. Ok? Então, pensando nisso, quais seriam as lições, além disso, que a gente pode tirar com o pai? Então, essa parábola nos ensina, por exemplo, que nós devemos nos portar diante de qualquer situação, mesmo daquelas mais terríveis, as quais nós podemos enfrentar na nossa dia a dia, na nossa caminhada cristã. Nós precisamos primeiro manter a nossa cabeça, manter o pensamento firme, né, nesse sentido, raciocínio, inteligência, as coisas funcionando. Precisamos manter as estruturas onde nós estamos, né, trabalhando, atuando, trabalho, ter a firmeza para manter a família. Esse pai tinha outro filho, esse pai tinha servos, tinha trabalhadores, tinha negócios, né? Então ele precisava manter o restante da estrutura boa e funcionando, inclusive preparada para receber o filho perdido quando ele voltasse, que o pai não sabia quando isso ia acontecer. Então, ele precisava. O filho foi seduzido, o mundo seduziu, as condições da época, a situação de ter dinheiro, a liberdade dos pais, o distanciamento familiar, essas estruturas, rupturas de estruturas que hoje são muito bem pregadas, que são pregadas incisivamente por diferentes setores da sociedade, ideologicamente falando, é claro, né, contrários principalmente à família, né, a família tradicional, aos valores de famílias defendidos pela igreja. Grande parte da sociedade ou dos setores que pregam, que são opostos, se opõem a essa relação, a esse modelo de vida, de família. O que eles valorizam é a ruptura das estruturas familiares, o distanciamento. Então, mas a Bíblia nos ensina que esse modelo, esse tipo de ação já existiu nos dias de Jesus, tanto é que ele traz um caso que aparentemente parece ser comum à vida, ao dia a dia de todas as pessoas. Ainda assim, o texto também nos deixa marcas de que o pai de família se manteve fielmente organizado, firme, trabalhando dentro do seu sistema. Ele não fez absolutamente nada que pudesse prejudicar o restante. Tanto é que quando o filho voltou, ele tinha roupa, tinha o sapato, tinha a melhor roupa, tinha as sandálias, tinha o anel, teve uma festa, o novilho e tudo mais. Então, este homem nos deixa um exemplo, irmão. Aí vem agora a aplicação que eu quero fazer a você. Talvez você que me assiste esse vídeo agora, tenha na sua casa, tenha passado pela infeliz experiência de ter um filho pródigo na sua casa, deixou o seu lar, rompeu a estrutura, está longe de você, gastando dissolutamente, vivendo até em condições das piores possíveis, como um animal.
Escute, irmão, ao invés, como a Bíblia nos ensina, esse pai não foi morar com o filho nos lugares onde o filho morou. Esse pai esperou o retorno do filho fielmente e manteve as estruturas dele. Então, faça também dessa forma. Mantenha suas estruturas, seja firme, mantenha sua casa, mantenha sua postura, mantenha sua fé, mantenha sua família, mantenha o seu amor, mantenha sua devoção a Deus. Com certeza, quando seu filho voltar, ele vai querer encontrar um pai igual ao que ele deixou. E não é que você tenha que estar nessa condição porque ele vai querer. Não é o interesse dele nem o desejo dele que estou falando, mas é a necessidade que você tem de estar na presença de Deus e se manter na presença de Deus e manter tudo aquilo que Deus te deu. Então eu peço que você medite nessa passagem. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu vou parando por aqui, né? Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal, ative o sininho e nos ajude compartilhando, divulgando o nosso canal, tá certo? Que o pai este pai do filho pródigo, que as lições, e aí tem muitas outras que podemos falar, as lições que extraímos desse evento nesta noite, nos faça pensar e confronte o nosso modo de viver. Afinal, a Bíblia não só é o livro de fé, a Bíblia também é a nossa regra de fé e prática. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.